Graças a Deus. Abra por gentileza Mateus, capítulo de número 4. Eu não sei se com vocês é desse jeito também. Eu trabalho meio no pesado e até eu entrar nas portas parece que o meu corpo está arrebentado. Mas quando nós entramos aqui, entramos nesse pátio celestial, onde a presença do Senhor ela é mais empatia, ela é mais centrada, onde nós voltamos a nossa mente à adoração, o cansaço vai embora, a fadiga vai embora, ficamos ainda só com os resquícios, mas nós vemos a glória do Senhor no meio da sua igreja. Graças a Deus. Esse mês agora de outubro vai fazer 10 anos que eu fui ordenado ao pastorado, e toda a minha vida, bem antes ainda de ser ordenado ao pastorado, mas todas as vezes que eu entro dentro da comunhão com o Santo, a minha força é revigorada, o cansaço sai. Se você não tem essa experiência, busque a fé, e você vai ver como que é prazeroso você ver o milagre de Deus a cada momento na sua vida. Graças a Deus. Queridos, então nós estamos dentro do Evangelho de Mateus. Semana passada nós demos aqui uma introdução acerca da carta, acerca do Evangelho. Falamos um pouquinho acerca do seu escritor e começamos a narrar acerca da genealogia, acerca do nascimento do menino chamado Cristo. E quantos reis magos foram lá ver na manjedoura mesmo? Bom, tá vendo? Se tivesse vindo semana passada, você ia saber. Não são três, nem na manjedoura e nem reis. Meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar um pouquinho para vocês entenderem? Olha, eu vou voltar só um pouquinho, bem rapidinho, só para matar a curiosidade de vocês. Volta aí um pouquinho comigo. Mateus capítulo de número 2. Está vendo como que é importante não faltar de nenhum? Porque tem muitas pedras e coisas preciosíssimas dentro do texto que nós deixamos passar. O capítulo 2 vai narrar pós o nascimento de Jesus. Jesus nasce em Belém de Efrata e de fato ele foi colocado em uma manjedoura. Só que nessa manjedoura, nesse lugar ao qual o Jesus nasceu, não foi o local aonde os magos chegaram. Olha só, Mateus capítulo 2, o verso de número... Vamos ler o primeiro. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos... Quantos? Uns magos. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, não eram três, vieram do Oriente a Jerusalém, e também não eram reis. Tá? Quem fala que é rei, que é três, é a tradição romana. Tá? Surgiu isso 400 anos depois desse evangelho aqui. Então nós temos um conflito de tradição. Aí, olha o verso 2, dizendo: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Rapidinho, Balaão, ele profetiza acerca dessa estrela. Ele fala assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Em Judá aparecerá uma estrela e lá indicará o Salvador. Esses magos não é aqueles magos que arranca coelho da cartola, tá? Não é mago assim de bruxaria, não. Mago aqui na tradição é astrólogos, é aqueles camaradas que mapeiam o tempo, que conhecem as estrelas. Então eles, conhecendo a profecia e também na função ao qual eles estavam trabalhando, de repente, quando Jesus nasce, aparece uma estrela. Quando aparece essa estrela, esses daqui que conheciam a profecia entenderam o quê? Que nasceu o rei dos judeus. Então o que eles fizeram?
montaram uma comitiva, pegaram as suas melhores especiarias, que quais eram? Ouro, incenso e mirra. Ó, 3 são os presentes, não as pessoas. São 3 presentes. As pessoas é uma comitiva, tá? Alguns magos. Então eles pegam e começam então uma empreitada de viagem à noite. Se a estrela nasce quando Jesus nasce, a estrela brota quando Jesus nasce, lógico que eles não apareceriam instantaneamente no lugar do nascimento de Jesus, porque eles estavam para cima de Jerusalém, lá para a Palestina, lá para o outro lado, estavam quilômetros distantes de onde Jesus nasceu. Aí eles pegam e começam a sair do local que eles estavam, até chegar nesse momento aqui, que eles foram lá e conversaram com o rei Herodes. Pastor, então quem foi que apareceu lá na manjedoura? Lucas vai falar que os pastores de Belém, que estavam no campo pastoreando as ovelhas, que foram até a manjedoura ver Jesus quando nasceu. Não foi os magos, foi os pastores de Belém que foram até lá e não levaram presentes para Jesus, não levaram ouro, não levaram incenso, não levaram milho, não. Quem foi lá foi eles. Aí, nós temos agora aqui um detalhe importante. Quando os magos chegam a Herodes e falam que vieram adorar o rei, Herodes fala o que para eles? Vai, acha o menino, e depois vem e me informa onde ele está, para que eu possa lá ir e adorar. Para quem não sabe, esse Herodes aqui, ele era um sádico. Ele já tinha matado um filho, já tinha matado parentes, porque ele, só pelo fato de ele achar que tinha alguém que poderia tomar o trono dele, ele já ficava endemoniado. Por isso que o texto fala que toda Jerusalém ficou em alerta quando os magos falaram que o rei tinha nascido, porque ele já tinha feito algumas atrocidades. Aí os magos saem, aí a Bíblia vai nos informar que ele entra na cidade e entra na casa. Olha lá o verso de número 11, 2:11. E entrando na casa, já não é mais manjedoura. Você viu só? Tem nada a ver com manjedoura? É casa. Quando entra na casa, acharam um menino com a mãe Maria, sua mãe Maria, prostrando-se adoraram e abriram os seus tesouros, ofertaram então dádivas, ouro, incenso e mirra. Aí beleza, acabou aquilo ali, aquela festa legal, eles foram dormir. Aí o texto vai falar que o anjo do Senhor alertou eles, os magos, para que não voltassem para o rei, que eles tomassem outro caminho. E quando eles fizeram isso daí, olha só o verso de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo diligentemente inquirido dos magos. Quantos anos Jesus tinha mais ou menos aqui? Mais ou menos uns 2 anos já, quando os magos chegaram para entregar os presentes para Jesus. Tá bom? Não precisei de teologia, só Bíblia. A Bíblia mostra claramente o que nós não queremos ver. Isso daqui, irmãos, que sirva de alerta para nós, porque esse daqui é simplesmente um detalhe de tantos os outros que nós deixamos passar despercebidos. Tem muita coisa que nós falamos que é certo e que não tem nada a ver com as Escrituras. Exemplo clássico aqui que eu falo sempre com os irmãos brincando, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E eu já vi obreiro brigando comigo, falando, não, está na Bíblia. Irmãozinho, não está na Bíblia, isso está na Surata, está no Alcorão. É uma verdade? É, mas não fale que está na Bíblia. Mas por alguém que falou, e a pessoa que absorveu e não teve vontade de descobrir se era verdade, ficou com aquela informação e fica colocando como se fosse Bíblia. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o mundo jaz no maligno. E nós vamos aprender aqui agora no capítulo 4. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não? Deu para entender? Então tá. Aí olha só que legal agora. Aí no capítulo 4, Jesus ele tinha saído da presença de João Batista. Porque João Batista
ou o que batiza, né? Como eu expliquei, Batista não é o sobrenome de João, mas é a função dele. João que batiza. Maria de Magdália, não é Maria Madalena, mas é de Magdália, que é da cidade. Judas Iscariote, não é o sobrenome, mas é da cidade de Quiriote. Assim também João é o que batiza, é o baptiza, aquele que mergulha, aquele que sepulta. Ele estava lá anunciando o reino, até que ele fala que depois dele ia vir um mais poderoso do que ele não era digno nem de segurar as suas sandálias, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, e que aqueles que forem palha, ele tem a pá na mão, que ia pegar essa palha e lançar para o fogo. Então nós aprendemos também semana passada que o batismo com fogo aqui em João não é o de fervor espiritual, mas é o de condenação. E nesse sentido, João começou a fazer um grande reboliço, até que Jesus aparece. Jesus apareceu, João foi lá, contradiz ainda o mestre, falou: não é eu que tenho que batizar o Senhor, mas é o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus olha para João e fala: não, João, deixa por enquanto, vamos cumprir o que tem que ser cumprido, eu preciso estar debaixo de uma tutela. João foi lá então, batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, o texto vai nos informar que o Espírito do Senhor desce sobre Jesus em formato de uma pomba. Por que uma pomba? Alguém ousa ou tem coragem de falar o porquê de uma pomba? Porque a pomba simboliza a paz? Sem spoiler, Arthur. Porque a pomba simboliza a paz? Depende, mas não é por causa disso. A pomba é a única ave que não tem fel. Sabe aquele negócio que amarga a carne? A pomba é a única ave que não contém esse negocinho lá que amarga a carne, simbolizando então que o Espírito Santo é uma doçura, ele não tem rancor. Posso ensinar uma coisa para vocês que talvez vai bater de encontro com algumas pessoas que falam isso. Tem muitas pessoas que falam assim: o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo me incomodou de tal maneira. O Espírito Santo me incomodou. Irmão, o Espírito Santo não incomoda ninguém. Espera lá, o Espírito Santo não incomoda ninguém. Ele orienta, ele impulsiona, ele dá diretriz. Porque se o Espírito Santo começar a incomodar, você pode ter certeza que ele vai abrir mão do seu e vai deixar você na tua folga. Não tome cuidado com aquilo que você profere ao seu Deus, porque o Espírito Santo é Deus, igual o Pai, igual o Filho. O Espírito Santo não incomoda ninguém, assim como Jesus não incomoda ninguém, assim como o Pai não incomoda ninguém. Quem incomoda é o pecado, é Satanás que incomoda. O Espírito Santo, o Pai e o Filho nos orienta, nos impulsiona e nos dá condição de sermos confrontados, para que nós possamos entender qual é a nossa pecaminosidade e reconhecermos as nossas falhas, ou sermos orientados para cumprir uma missão ao qual nós temos que fazer. Nossa, eu dormi essa noite inteira pensando naquela pessoa e eu preciso chegar até lá. Nossa, o Espírito Santo me incomodou a noite inteira para falar algo. Não. O Espírito Santo me impulsionou, ou ele me orientou a noite inteira a vir falar algo para você. Amém? Glória a Deus. Depois que acontece isso, o Espírito Santo vai lá, desce em forma de cor de pomba em Jesus. A Bíblia vai nos informar no verso de número 17 do capítulo 3, que Deus, próprio Deus, diz o seguinte: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Dando então o início do ministério de Jesus aqui? Não. Deu-se aqui ainda a lapidação para Jesus em forma de homem, porque a partir desse momento Jesus sai da presença de João e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele sai agora para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E aqui nós vemos algumas pérolas que nós precisamos entender. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Há quem diga, tá? Há quem diga que Jesus, ele fez jejum só de alimento, ele não fez o jejum de água, porque sem água no deserto, morreria. Porém, são especulações. Tem outros que vão falar, não, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem água e sem pão. Eu acredito um pouco ser difícil, porque Jesus, ele não podia usar a sua divindade. Alguém aqui consegue ficar uma semana sem água? Não tem essa possibilidade. Sem comida consegue ficar bastante tempo, mas sem água já tem essas ressalvas aí. Então existe só esse ponto de curiosidade. Verso 3: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele é astuto, e nesse momento aqui, ele tenta ferir a divindade de Cristo, com uma palavra muito simples: transforma essas pedras em pães. O que Satanás está fazendo aqui? A mesma alusão da criação, de transformar do pó o ser humano, de fazer do nada algo. O diabo está tentando Jesus aqui a fazer algo que não poderia ser feito no momento. Lembra, nós vamos chegar ainda mais para frente, mas vou dar um spoiler. Vocês lembram que quando Jesus estava na cruz, estava lá no madeiro, você já viu aqueles pregadores que falam assim, que o inferno estava em festa? Quantos aqui já ouviram falar isso daí já? Já ouviram já? Ah, o inferno estava em festa quando Jesus estava lá na cruz. Irmãos, cá entre nós, você acha mesmo que o inferno estava em festa de ver Jesus cumprindo uma profecia que ia trazer a remissão para toda a humanidade? Claro que não. O diabo não queria de maneira nenhuma que Jesus morresse no madeiro, porque ele sabia, porque se Jesus morresse no madeiro, ele ia ir para o Sheol, a morte não poderia se sustentar, ele ia ressuscitar, e o império da morte e do inferno ia ser agora de Cristo Jesus. Então qual que era a astuta de Satanás? Era chegar diante da face de Cristo e falar assim: tu és o Filho de Deus? Salva a ti e a nós mesmos. Como você pode falar que você é filho de Deus, sendo que você não consegue nem se salvar? Usa o teu poder. Você vai ver em todo momento Satanás impulsionando a Deus, a Jesus, a usar o seu poder da divindade. Porque se Jesus usasse o poder da sua divindade, nós estaríamos fritos. Jesus não venceu com a força da divindade, Jesus venceu com o caráter da divindade. E é assim que eu e você devemos de vencer, não com as forças, mas sim com o caráter de Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido, nós vamos entender que o diabo aqui nesse momento já começou a induzir a Jesus a usar a sua divindade, para que de maneira nenhuma ele pudesse cumprir os desígnios para pagar o preço a Deus. Detalhe importante: Jesus não pagou o preço para o diabo, Jesus pagou o preço da nossa ofensa a Deus, porque o pecado ofendeu a santidade divina, o pecado ofendeu a santidade eterna. Por isso que o salmista vai falar o seguinte, que a redenção de uma alma é caríssima, e ninguém poderia pagar por ela, porque os nossos recursos se esgotariam antes. Então, nesse sentido, nós entendemos que houve a necessidade de um Deus pagar uma dívida eterna. Por isso que só Jesus poderia fazer isso, só Jesus. E Satanás sabendo disso, porque Satanás estava lá no dia da sentença. Lembra da sentença que Deus deu à mulher, ao homem e ao Satanás? Que falou o quê? Que na semente, na mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente.
Então Satanás já sabia que a possibilidade de Jesus, esse homem aqui, ser aquele que iria pisar a sua cabeça, humilhar a sua cabeça, as suas obras. Então nesse momento, Satanás já começa a impulsionar, a criar ou tentar criar a ira divina de Jesus. Só que Jesus, ele é bem preciso. Vocês lembram aquela vez que eu sempre falo aqui para vocês? Uma diferença muito grande de resistir ao diabo e de fugir da aparência do mal. Vocês lembram disso? Tiago, ele fala o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É nesse sentido aqui ao qual Jesus está fazendo agora. É que o diabo está tentando trazer algo fictício, ou algo pecaminoso, ou algo que desconstrói uma verdade, e eu e você temos que resistir ao diabo como? Usando a própria palavra do Senhor. E olha só que interessante, Satanás, ele usa a Bíblia, ele usa as Escrituras para poder ludibriar ou tentar aquele que escreveu a Bíblia. Para e pensa comigo aqui. Olha só como que o negócio é meio doideira. Olha só, para e pensa comigo, gente. Vocês acham mesmo que Jesus ia ser tentado? Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele é o cordeiro que foi imolado desde a fundação dos séculos. Ele é conhecido na divindade antes da fundação do mundo. Não foi Jesus que nasceu de Maria, mas foi Maria que nasceu de Jesus, porque sem Jesus nada do que está seria feito. É um paradigma que nós temos que tentar encaixar dentro da nossa mente. Só que nesse momento Jesus, ele está com a fragilidade humana, mesmo com a consciência divina. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós não temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não temos as armaduras celestiais dentro de nós. O Espírito Santo no Pai nos fortalece, nos impulsiona, nos orienta, nos tira muitos males da nossa vida, mas ainda assim nós não estamos sendo bombardeados, influenciados pelas astutas ciladas de nosso inimigo, pelos dardos que ele vem jogando. Jesus também estava da mesma maneira. Ele estava com o corpo humano, com a consciência divina, só que o tentador estava tentando ele, assim como tentou Adão, que Adão também não tinha pecado, e Adão e Eva caíram, e agora nós temos aqui o segundo Adão, que é Cristo Jesus, e está sendo tentado da mesma maneira, só que com uma diferença gritante. Adão pecou no jardim do Éden, no paraíso. Jesus vai vencer no deserto. Qual é a nossa desculpa? Se eu tivesse numa boa, se eu tivesse com as minhas contas financeiras melhor, eu acho que eu ia adorar melhor. Será? Adão pecou no paraíso, sem falta de nada. E Jesus está vencendo no deserto, com falta de tudo. Então, o lugar é o de menos. A condição ao qual nós nos encontramos é o de menos. O que vai mandar realmente é aquilo que está imperando dentro de nós. Quem é que está mais forte dentro de você? A carne ou o espírito? Porque Paulo vai falar que há uma guerra entre carne e espírito. Há uma guerra, há uma milícia aí, há uma labuta, há uma contenda entre carne e espírito. Jesus fala, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então vamos alimentar cada vez mais o espírito, cada vez mais, porque olha só a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, desculpa a minha franqueza e a minha sinceridade, porque eu tenho base para falar isso. Um dos maiores problemas da ansiedade dentro da igreja é porque não confiam nas Sagradas Escrituras. Desculpa, não confiam. Confiam na sua
mente ligada em Cristo em primeiro lugar, Ele guarda, Ele supre, Ele blinda. Nós estamos a um passo, e sabe como chama esse passo? Fé, para alcançarmos tudo aquilo que nós precisamos. Mas não é essa fé descabida não, porque tem crente que baba pelos cantos da boca falando que tem fé. Tem uns aí que fica meio alucinado e alienado, achando que em nome de fé. Imprudência em nome de fé. Fé não é sinônimo de loucura. Não, fé é consciência. Fé é convicção. Convicção do quê? Por um fantasma? Não, meus irmãos, a nossa fé é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí Jesus sai dali, verso de número 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, lá para Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque escrito está, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Olha a resposta. Disse-lhe Jesus: também está escrito, resistindo ao diabo, resistindo com a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o que eu ouvi de crente incoerente, usando a fé e a proteção divina nesse período de pandemia, não estava escrito. Pastores, homens de Deus, tentando o Senhor vosso Deus. Você já viu, você reparou o quanto de crente que morreu lá na Coreia, acho que foi, ou na China? Morreu não sei quantos milhares de pessoas por causa da China, por causa da incoerência de um pastor. O fato de eu ter proteção divina não me dá o direito de abusar dela. É o que Jesus está falando aqui. Qual é a promessa? Se você pular ou se você tropeçar, os anjos vão estar ao seu redor. Você não vai acontecer nada, os anjos vão fazer assim, ó. Então pula. Vai lá, pula. Vai, pula. Porque você é o escolhido de Deus. Você é filho de Deus. Vai lá, pula. Jesus poderia ter pulado? Claro que poderia ter pulado. E por que não pulou? Porque ele conhece as Sagradas Escrituras. Eu conheço meu Deus, só que o meu Deus não é de brincadeira. Uma coisa é Deus me guardar na minha ignorância. Uma coisa é eu tomar algo mortífero sem saber. Outra coisa é eu pegar algo mortífero e tomar, achando que Deus vai me guardar. Uma coisa é eu ser picado por uma víbora, por uma cobra, sem saber. Outra coisa é fazer que nem um babaca de um pastor aí que catou uma cobra e ficou lá brincando, morreu com a picada da cobra. Aí outros bobão aí que nem sabem do que está sendo falado aqui nas Escrituras, sabe o que fala ainda? Fica fazendo chocarrice com a igreja. Ué, não é homem de Deus? A igreja não tem todo o poder? Por que morreu? Sabe por que morreu? Porque tentou o Senhor vosso Deus. Estávamos em pandemia. Eu estava dirigindo Califórnia nessa época. Os crentes, não pastor, vamos fazer culto. Falei, o quê? Falei, não. Você vai deixar de ser crente porque se a porta fechar? Não. Falei assim, então fica tranquilo. Vamos cultuando entre nós. Relaxa. Se um ambiente te fazer perder a capa de crente, na verdade você nunca foi crente. Nossa, a pandemia tirou um monte de gente da igreja. Tirou mesmo? Será que estava? A pergunta é essa, será que estava? Eu não saí da igreja, você saiu? Você esmoreceu na tua fé? Então, qual é a desculpa? Sabe o que é isso? É desculpa para colocar nas costas de alguém porque não recebeu aquilo que queria. Um monte de crente é assim.
Vem para a igreja, não, eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar. Aí Deus não abençoou, eu vou embora dessa igreja porque esse Deus não me abençoou. Aí vai embora. Irmão, já faz um tempinho que eu estou nessa caminhada que eu já vi isso acontecer. Mas o fato é que eu e você não temos que tentar o Senhor nosso Deus. Se você ganha 1.000, não gaste 2. Se você ganha 500, não gaste 550. Porque depois você vai querer colocar a culpa no governo, vai querer colocar a culpa no diabo, vai querer colocar a culpa não sei quem. Mas Deus não me prospera. Também você ganha 1.000, vê que gasta 900, porque você vai lá e gasta 1.100. Aí você quer o quê? Não tem como, mas você está tentando o Senhor vosso Deus. Olha, irmão, não compre em nome da fé, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faça isso. Compra com consciência, porque cada dia cabe o seu mal. Tiago vai nos falar: se Deus quiser, nós vamos lá amanhã. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso amanhã. Se Deus quiser, nós vamos fazer aquilo outro amanhã. Porque eu e você somos limitados. Eu já disse e vou repetir: nós estamos presos a quê? Qual é a nossa cadeia? É esse corpo? Não. Esse corpo não é uma cadeia. Porque o corpo é glorioso, ele vai ser transformado. Essa casca aqui mesmo, que às vezes está velhinho, pelancudo, está com carinha meio moribundo, também está ruim ali, mas esse corpo é glorioso. Mesmo que está tortinho, é glorioso, porque vai ser transformado no corpo de glória. Deus não morreu só pela tua alma, mas Ele morreu pelo seu corpo também. E Ele vai ressuscitar e você vai ter um vigor e esplendor. Porém, quando nós... O que eu estava falando? Antes do corpo. Boa, obrigado, Arthur. Esse corpo aqui, então, ele vai ser glorificado. Desculpa, gente, está vendo? Isso daqui vai passar, aqui não tem fato. Esse corpo aqui não vai ter mais esses déficits. Graças a Deus eu tenho isso, porque mostra que eu sou humano. Tem esses déficits, tem esses esquecimentos. Esse corpo é falido. Só que ainda assim ele não é a nossa cadeia. A nossa cadeia se chama tempo, momento. Você não consegue adiantar o relógio e nem atrasar o tempo. Aquilo que você fez lá atrás está feito. Você pode refazer, mas aquele momento passou, já foi. Então nós temos que estar focados em estar na presença do Senhor agora. Se limitar à nossa adoração agora, porque eu citei pandemia, não citei? Nós tivemos um culto na sexta, no domingo nós ficamos quase 5 meses sem culto, não é? Então, meus irmãos, lógico, você tem que pensar, você tem que organizar, tudo isso você tem que fazer, lógico que você tem que fazer, porém, a tua vida não pode estar para o futuro. Você tem que estar vivendo o momento. A gente não sabe se nós vamos chegar na esquina. E se me der um fulminante agora aqui? E se te der um fulminante agora aí? Como que vai ser? Para que valeu tudo? Então vamos cuidar do nosso bem, que é o momento, e não vamos mais tentar o Senhor nosso Deus. Vamos prestar ao Senhor um culto racional, um culto com sabedoria, porque quando você levantar a mão e falar assim, glória a Deus, tenha a convicção do glória a Deus que você está tendo. Quando você fala assim, amém, tenha consciência do amém que você está falando, porque quando falamos amém, é como se eu tivesse ido lá no cartório e ter assinado, reconhecido firma e falar, isso daqui vale muito. Então quando falar amém, fala com consciência, não tente o Senhor vosso Deus com uma palavra sim e uma palavra não, ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é procedência maligna. Depois desse momento, nós temos aqui então, e novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá.
E olha o resultado: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Notem comigo, aonde que o diabo foi? Foi lá no tendão de Aquiles da humanidade. Você sabia que a única entidade que Jesus chamou de Senhor foi o dinheiro? Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Cristo ou serve a Mamon. Foi a única entidade que Jesus chamou de Senhor. Sabe por quê? Porque é Senhor de muitos. Eu tenho dito, se quiser catar crente ganancioso, é só começar a fazer culto de prosperidade. Aparece e enche. Tem que ampliar a tenda. Fazer culto de prosperidade, amplia a tenda aí que vai vir um monte. Eu tenho dito, meus irmãos, nós não temos que estar aqui para receber. Nós temos que estar aqui para agradecer. Nós não temos que estar aqui pela consequência. Nós temos que estar aqui por aquilo que já foi feito. Nós não temos que estar aqui para termos as bênçãos dessa terra. Nós temos que estar aqui nesse pátio celestial para cumprir isso daqui que Jesus falou: vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele prestará culto, em algumas traduções. Nós estamos em um tempo, em um momento do século, aonde Mamon está reinando no meio do seio dos crentes. Sabe por que tem muito crente que não dizima? Porque tem Mamon ali dentro do bolso. Não entendeu ainda que dízimo não é para salvação. Tá? Dízimo não é para salvação, dízimo não salva ninguém não. Só que existem princípios. Quer prosperar? É princípio, dízimo é princípio. Eu tenho parentes meu, daqui de Monte Alto, que está na igreja católica, que dizima dentro da nossa igreja. Parente minha tia, dizima aqui. Se um macumbeiro dizimar, ele vai prosperar. Se um espírita dizimar, ele vai prosperar. Por quê? É princípio de prosperidade. E dízimo, irmão, não é por obrigação não, e nem por barganha. Aí eu vou dar o dízimo porque eu vou prosperar. Sacrifício de tolo. Você vai estar colocando dinheiro mesmo só na salva. A igreja física precisa? Claro que precisa. Nós precisamos pagar conta, vamos fazer festa, não precisamos disso daí. Mas a prosperidade, quem precisa é você. É você que prospera. Ah, pastor, mas eu não dizimo e Deus me prospera. Claro que Ele vai te prosperar, porque é graça, é amor. Só que você já parou para pensar que prosperidade não está simplesmente na questão financeira? Prosperidade não é questão financeira. Finança é consequência. Mas prosperidade está na saúde, relacionamento, intelectualidade, paz, longanimidade, está no convívio, está no trabalho, porque as Sagradas Escrituras nos afirmam que aquele que está em plena comunhão com Deus, até os seus inimigos têm paz com Ele. Então, quando você tem princípios, eu não vou falar que eu vou começar a ensinar sobre esses princípios, porque a última vez que eu falei lá que eu ia começar a ensinar esses princípios lá no Califórnia, eu vim para o Canaã, de repente eu vou começar a ensinar prosperidade e vou para o outro lado. Então, peraí, segura um pouco ainda, vamos continuar apanhando aqui, depois eu volto para a prosperidade. Então, meus irmãos, só para vocês entenderem, princípio é princípio, e adorar a Deus acima de todas as coisas envolve acima de você mesmo. Tem crente que ama mais os filhos do que a Deus. Tem crente que ama mais o marido do que a Deus. Tem crente que ama mais o trabalho do que a Deus. Tem crente que ama mais a si mesmo do que a Deus. E o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, pelo amor do Senhor Jesus, é acima de todas as coisas. É acima da sua esposa, é acima do seu filho, é acima das suas finanças, é acima dos seus bens, é acima de tudo. Eu tenho meus 2 filhos aqui, eu sempre ensinei isso para eles. Se um dia eles amarem a mim, a minha pessoa, a mais do que a Deus, eu deserto eles. Eles não servem para ser meus filhos, porque é quebra de princípios.
E eu espero que eles ensinem isso para os filhos dele. É amar a Deus acima da própria vida dele. Se for preciso me desgastar na obra do Senhor em amor a Cristo, assim eu farei, porque Ele nunca tem me desamparado. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida daqueles que amam Ele em primeiro lugar. E amar a Deus em primeiro lugar não é estar bitolado dentro da igreja. Não é isso. Amar a Deus acima de todas as coisas não é catar todos os cargos dentro da igreja. Amar a Deus acima de todas as coisas não é ser um monge dentro do templo ou em todos os afazeres. Não. Amar a Deus acima de todas as coisas é principalmente lá no teu trabalho, principalmente lá na tua casa, principalmente na rua, onde você estiver. É amar a Deus acima de todas as coisas, honrando Ele com o caráter que Ele te deu, que é o caráter de Cristo Jesus. Porque não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, irmãos, por que nós bacalhamos tanto? Porque depois disso daqui, irmãos, nós vamos ver então o início do ministério de Jesus. Depois que Jesus foi lá e deu aquela lapada para Satanás, Satanás foi embora. O texto, a partir do verso de número 12, vai falar que o ministério de Jesus começa trazendo luz. Olha lá o verso de número 14: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, a terra de junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e o que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Então o primeiro movimento de Jesus no meio do seu ministério, ou no começo do seu ministério, foi trazer luz, trazer clareza. Quem esteve aqui na segunda-feira, principalmente as irmãs, lembra da alusão que eu falei do rio? Dá licença às irmãs que eu vou fazer para a igreja, para eles entenderem também. Imagine você, todos nós, dentro de um rio, e esse rio, até a altura assim do peito mais ou menos, que nessa altura aqui, ó, e esse rio negro, preto, você não enxerga nada, você não enxerga nem um centímetro abaixo daquela água, e você está andando no meio desse rio, e dentro desse rio tem buracos, tem arame farpado, tem pedras, tem bichos passando, só que você não vê, porque você está andando, e até agora o que está te conduzindo é a graça e a misericórdia. Graça e misericórdia está te conduzindo. Aí de repente, nessa obscuridade da negritude da água, você vai lá e bate o pé na pedra, bate o dedinho mindinho. Aí você fala, aleluia, né? Porque dói. Aí você até começa a murmurar, porque bateu o dedinho mindinho. Só que você não está vendo a graça e a misericórdia. De repente, ali na frente daquela pedra tinha um buraco que poderia fazer você sumir e nunca mais voltar. Mas a pedra, que só causou uma dor, te fez desviar daquela queda mortal. Só que, uma vez que você agora está em Cristo, porque é isso que Cristo vai fazer a partir de agora, a terra de Zebulon e Naphtali, que estava em trevas, raiou a luz. Está falando da simbologia humana, do mundo. O mundo estava em trevas, só que agora raiou a luz. E todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor, tem agora dentro dele uma luz. Paulo fala que nós, como um espelho, refletimos a glória de Deus. Quando nós estamos agora em Cristo e Cristo está em nós, essa água que nós estávamos até o peito, ela clareia, ela fica límpida, transparente, que você olha assim, você vê o teu dedo, você vê o teu pé. Você já teve essa experiência de entrar numa água e você consegue ver os seus pés? E você consegue ver todo o fundo da onde você está? Agora eu e você estamos desse jeito, dentro da água, límpida, vendo tudo. Porém, ainda existe pedras, arame farpado, buraco,
e os peixes e os bichos passando aí dentro daquela água. Só que agora nós temos uma grande vantagem, que nós conseguimos enxergar aonde vamos pisar. Nós conseguimos desviar das pedras que estão no nosso caminho. Nós conseguimos não cair no buraco que estava preparado para nós. Pastor, e como eu faço para ter discernimento de todas essas coisas? Aqui está. Aqui está. O manual do crente. Isso que nós estamos fazendo, sabe o que está acontecendo na nossa mente? Eu e você estamos agora, a partir de hoje, criando estratégias para não pecarmos mais. Porque agora eu tenho a luz de Cristo dentro de mim, e eu sei o que é pecado. E sabe por que eu peco? Porque eu quero, porque eu desejo. Pastor, mas é uma luta constante. Mas só cai porque quer, porque as Sagradas Escrituras nos afirmam que nenhuma tentação vem além das nossas forças, porque se ela for maior do que as nossas forças, Deus nos dá o escape. Ele abre uma porta de saída. Pecamos porque queremos. Lembra agora lá de fugir da aparência do mal? Aí que entra fugir da aparência do mal. Se você sabe que naquela televisão, naquele canal, naquela coisa vai te fazer pecar, não põe naquele canal. Joga o controle fora. Se você sabe que no teu celular tem algo que vai fazer você tentar, exclua aquilo lá, joga fora. Se você sabe que naquela esquina tem algo que pode te fazer cair, não passe por aquela esquina, vai por outro caminho. Porque agora você tem a luz do Espírito na tua vida. Você peca porque quer. É pela tua própria vontade. Ninguém é tentado, nem todo mundo é tentado e engodado por aquilo que deseja. Havendo uma vez consumido, gera à luz um filho. Qual é o filho? O pecado. O pecado nascendo gera a morte. Há uma consequência, há uma sequência. Então nós precisamos entender isso. E qual foi a primeira palavra do ministério de Jesus? Olha o versículo número 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a primeira palavra de Jesus na sua pregação? Arrependei-vos. Agora é para pregador e para quem gosta de falar de Cristo. Nós adoramos falar dos milagres sem antes falar do arrependimento. Posso falar dos milagres? Claro que eu posso. Posso falar que Jesus cura? Claro, e deve de falar. Posso falar que Jesus fez isso, fez aquilo na minha vida? Claro, você tem que falar. Mas antes de falar, fala do arrependimento. Fala da renúncia. Fala para se voltar a Cristo. Porque o mundo não será salvo só por causa dos milagres. Milagre não salva ninguém. O mundo será salvo por causa do arrependimento. A salvação vem por causa do arrependimento. Por isso que a preocupação de Jesus é de falar muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Sabia disso? Jesus falou muito mais. Você pode fazer, se você tiver um tempinho, pega e vai anotando quantas vezes Jesus falou sobre condenação e inferno, e quantas vezes Jesus falou sobre salvação. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Sabe por quê? Porque Ele quer nos alertar. Ele quer colocar em eminência aquilo que é verdadeiro e aquilo que é preocupante. O mundo jaz no maligno. Eu e você não precisamos fazer mal para ser condenado. Nós já estávamos condenados. Mas hoje, com essa luz, o nosso desejo é gritar para o mundo ouvir: arrependa e torne-se a Deus. Porque uma vez que se arrepender, aí os sinais vão seguir. Porque foi o que Jesus fez. Olha lá, depois que Jesus foi e começou a pregar sobre arrependimento, Ele foi lá e começou a escolher os seus discípulos. Ele foi primeiro para Pedro e para André, e depois ele viu Tiago e João. Tiago e João, e Pedro e André, o texto vai falar que eles imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Parece doidura, né? Do nada assim, Jesus chegar,
e falar assim, não, do nada, largar tudo e sair correndo. Mas graças a Deus, que até hoje isso acontece na nossa vida, porque nós só estamos em Cristo, porque nós largamos aquilo que nos prendia lá atrás, de uma vez por toda, no momento. Ah, pastor, mas o Evangelho já veio falando há muito tempo no meu coração. Será? Será que é assim que funciona? Porque tem gente que fala assim, ah não, ele tem que passar por um processo, no tempo certo ele volta. Eu sei que acontece essas coisas, mas quando é o tempo certo? A Bíblia nos informa que o tempo certo é já, é agora, não é amanhã, e nem foi ontem, é agora, é hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo oportuno, hoje é o momento exato, agora, esse exato momento. Então, mas o Evangelho veio trabalhando no meu coração. Se você pegar todos os textos bíblicos, você vai ver que Pedro se levantou e numa pregação 3.000 almas se converteram no mesmo dia, e nunca tinha ouvido falar de Jesus. 3.000 almas se converteram. Filipe saiu, foi para o caminho, encontrou o eunuco, pregou para o eunuco se arrependeu, se batizou. Pedro saiu de Jerusalém, foi então para Roma, foi na casa de Cornélio, ensinou para o Cornélio se arrependeu, toda a sua casa foi lá e se arrependeu no mesmo momento. Paulo e Silas presos na cadeia, o carcereiro chegou, eles pregaram para o carcereiro se arrependeu no momento. Agora vocês acham que não aconteceu isso também com Tiago, Pedro e João aqui? Jesus simplesmente chegou, pregou para eles e imediatamente eles largaram tudo. Irmãos, quem se convence por Jesus não demora tempo para voltar não. Quem se convence por Jesus volta no primeiro momento. Esse negócio de muito tempo para eu pensar se eu vou fazer ou não é muito arriscado e perigoso. Pode ser tarde demais e você receber a condenação eterna. O momento de ficar em Cristo é agora, é nesse momento, é a já. Não deixe para amanhã, porque é como eu tenho falado, você não sabe se você vai chegar naquela esquina. E se hoje for o dia que te pedirem a tua alma, para quem será? E para onde ela vai? E depois de Jesus pregar isso daí e chamar eles, Jesus começou então a fazer milagre. Jesus pregava o arrependimento e depois fazia milagre. E chamou eles, deixando imediatamente o barco do seu pai e seguiu. Olha o verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 25. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém e da Judéia, e de além do Jordão. Queridos, você sabe para que servem os milagres? Para chamar a atenção do povo. Milagre serve para chamar a atenção do povo, porque uma vez que o povo vem, escuta uma palavra, e a palavra é quem converte, é quem convence. A Assembleia de Deus tem 64 anos. Os 10 primeiros anos da Assembleia de Deus, a gente tem muito relato de milagres, e isso começou a chamar muito a atenção pelos milagres. A nossa Assembleia de Deus no Brasil tem 111 anos. 111 anos. Os primeiros anos era cura divina, milagre, era coisa extraordinária. De repente começou a cessar. Sabe por quê? Porque o milagre, ele vem para chamar atenção e para atrair o povo. Só que milagre não mantém ninguém na presença de Deus. O que mantém o povo na presença de Deus é a palavra do Senhor explicada e ensinada para a igreja. Porque você já viu aquela pessoa que chega na igreja e ela fica naquela motivação, naquela euforia? Eu vou fazer, eu quero fazer, eu sou um novo convertido. Ele está com o coração cheio, ele quer pregar, ele quer falar. Só que passa pouquinho tempo, ele esfria, aí ele vai caindo na multidão,
Aí daqui um pouquinho já vai passando anos dentro da casa, já vai se estacionando. Aí daqui um pouquinho, passa alguns anos dentro da casa, e ele já fala assim: no começo da minha conversão eu fiz muita coisa, agora eu já não faço mais, deixo para quem está mais novo. Você já viu essa situação acontecer já? Por quê? Porque não está enraizada a palavra dentro do coração. Paulo foi o maior exemplo depois de Jesus sobre aqueles que ficaram firmes até a morte. Lógico que eu poderia falar de Pedro, João, Marco, Bartolomeu, Filipe, eu poderia falar de todos eles que morreram por martírio. Mas olha só o que Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, no mesmo vigor de quando eu comecei. O nosso descanso, meus irmãos, não é aqui nessa terra. Cãs branca não é sinônimo de descanso. Lógico que o ritmo vai diminuir. Não vai pegar e fazer o que fazia antes. Lógico que não vai. Nós temos senso crítico para isso. Mas estacionar, isso não é perseverança no Evangelho, não. Faça com a tua força, mas faça. Jesus não está falando para você fazer além das tuas forças. Ele está falando para você fazer com aquilo que você tem na sua mão. Se você tem a palavra na sua mão, use ela. Se você tem amor, use ela. Se você tem experiência, use ele. Mas nunca se esquecendo de apontar para o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando a vida de cada um. Conseguimos então chegar no final do capítulo de número 4. A partir de semana que vem, meus queridos, nós vamos entrar no maior sermão da humanidade. Tá? Nós vamos entrar no sermão da montanha. E dentro desse sermão da montanha, eu acredito, pelos meus cálculos, que nós vamos ficar umas sete quarta-feira. Mais ou menos por aí nós vamos ficar, porque é um sermão extremamente importante. Nós temos 1 hora para poder falar. E o sermão, ele precisa de meses, até décadas para falar desse sermão, de tanta coisa que tem dentro desse sermão. Porém, não vou resumir ele, vou trazer as principais pérolas, que é quase todos os versículos, trazer as principais pérolas e as implicações, e nós vamos aprender agora com o próprio Jesus pregando. Tá? O próprio Jesus vai pregar, nós vamos ouvir o mestre por excelência pregando aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Amanhã então, ensaio com os nossos jovens, oração e escola. Sexta-feira não haverá escola bíblica dominical, tá? Por conta do pré-congresso do domingo. E os nossos jovens vão usar a sexta e o sábado para poder organizar, deixar tudo pronto. E no domingo, pela manhã, nós teremos então EPJ, que é a Escola Bíblica de Jovens. Pastor Vanderlei Abraão estará aqui nos ministrando e ensinando a palavra do Senhor. E no domingo à noite, a partir das 19 horas, daremos então início ao nosso pré-congresso da nossa juventude aqui dentro do Jardim Canaã. Quer um conselho? Chega cedo, tá? Chega cedo porque a casa vai ficar pequena. O congresso começa de manhã. Ele começa de manhã o pré-congresso. O pré-congresso é de manhã, mas o culto, assim, o culto mesmo vai ser à noite, né? Então, à noite, chega cedo, porque senão vai ficar sem lugar. Eu vou trazer cadeira também para colocar mais aqui, e nós vamos fazer uma gloriosa festa de adoração ao nosso Salvador. Sendo assim, vamos nos colocar em pé, vamos aqui fazer mais uma oração.